A paz do Senhor. Você está enfrentando um tempo de seca espiritual ou parece estar cercado por profetas de Baal que zombam da sua fé? Hoje, vamos aprender com o profeta Elias como atrair o fogo do céu e, mais importante, como ouvir a voz de Deus quando o fogo se apaga. Prepare o seu coração, porque esta mensagem vai ativar uma nova ousadia em você para este ano de 2026. Para entendermos o mover de Deus em tempos de crise, precisamos olhar para o Monte Carmelo. Israel vivia um tempo de apostasia e seca, e o profeta Elias surge com uma ousadia que não vinha de sua própria força, mas de sua convicção em quem Deus é. Ele desafia toda uma estrutura de idolatria com uma pergunta que ecoa até hoje. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Muitas vezes, a nossa vida trava porque estamos tentando servir a dois senhores. Queremos a bênção de Deus, mas não queremos abandonar os ídolos do nosso próprio coração. No Carmelo, Elias restaura o altar que estava em ruínas. Guarde isso. Deus não envia fogo sobre altares quebrados. Antes de pedir o fogo, você precisa restaurar o seu lugar de adoração, consertar as brechas e colocar o sacrifício no lugar correto. Quando Elias faz isso e ora uma oração simples, mas carregada de fé, o fogo de Deus desce e consome não apenas o sacrifício, mas a lenha, as pedras e até a água. O fogo de Deus é purificador e ele vem para provar que ele é o único Senhor sobre a sua vida. No entanto, a jornada de Elias não termina no triunfo do fogo. Logo após essa grande vitória, ele se vê em um deserto, fugindo de Jezabel e desejando a própria morte. É aqui que muitos cristãos se perdem. Achamos que, após uma grande vitória espiritual, a vida será apenas de celebração. Mas o deserto é o lugar onde Deus trabalha o caráter do profeta. No deserto, Elias experimentou a provisão sobrenatural. Anjos o alimentaram para que ele tivesse forças para caminhar 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Talvez hoje você se sinta no seu deserto, cansado e exausto de lutar. Entenda, o alimento que Deus te dá hoje não é apenas para você sobreviver, mas para você chegar ao lugar do encontro. Essa voz mansa e delicada não foi apenas um consolo para o coração ferido de Elias, foi uma direção estratégica. Muitas vezes, nós travamos no deserto porque achamos que somos os únicos que restamos, os únicos que ainda tentam fazer o que é certo em meio a um mundo corrompido. Elias disse: "Só eu fiquei." Mas a resposta de Deus quebra todo o sentimento de isolamento e autopiedade. Ainda reservei para mim 7.000 em Israel que não dobraram os joelhos diante de Baal. E é aqui que entramos em uma fase gloriosa da vida deste profeta. A transferência da unção. Elias encontra Eliseu arando a terra com 12 juntas de bois. O manto de Elias é lançado sobre ele. E o que vemos é uma resposta imediata. Eliseu não apenas seguiu Elias. Ele queimou as pontes com o passado. Ele sacrificou os bois e deu de comer ao povo. Isso nos ensina que, para vivermos o novo de Deus e recebermos o manto da autoridade espiritual,
precisamos estar dispostos a queimar os nossos bois, aquelas seguranças humanas que nos prendem à velha natureza. Deus quer te levar a esse nível de maturidade. Ele quer que você passe do fogo da demonstração pública para o fogo da transformação íntima e do legado. Talvez o seu Carmelo já tenha passado, talvez você esteja atravessando o seu Jordão agora, mas entenda, o Senhor está preparando um arrebatamento de glória para as suas orações. Não desista no meio do caminho. Se o Jordão está à sua frente, saiba que as águas vão se abrir novamente sob o toque do manto da fé. Você foi chamado para ser o canal através do qual as próximas gerações verão que o Deus de Elias ainda vive, ainda reina e ainda responde com fogo. A jornada de Elias e Eliseu nos ensina que a unção não é apenas um presente, é um teste de resistência. Antes de Elias ser levado, ele passou por lugares estratégicos que representam as etapas do nosso amadurecimento espiritual em 2026. Eles passaram por Gilgal, o lugar onde o opróbrio do Egito é removido, onde o nosso passado é definitivamente cortado. Passaram por Betel, a casa de Deus, o lugar do altar e do compromisso. Passaram por Jericó, o lugar onde as muralhas caem, o lugar da guerra espiritual. E quando eles atravessam o Jordão, Elias faz a pergunta de ouro: pede-me o que queres que eu te faça. Eliseu não pediu fama, não pediu riquezas, não pediu o trono de Acabe. Ele pediu: peço-te que haja sobre mim porção dobrada do teu espírito. Isso não era orgulho, era a consciência de que o tempo que estava por vir exigiria mais poder, mais graça e mais autoridade. Eliseu sabia que os desafios dele seriam diferentes dos de Elias. E assim será com você. Os desafios de 2026 exigem de você uma porção dobrada de intimidade com Deus. Não tente vencer as batalhas de hoje com a unção de ontem. Enquanto eles caminhavam e falavam, note que a revelação vem no movimento. Eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O fogo, que começou no Carmelo como um sinal de julgamento, terminou como um transporte de glória. Elias não viu a morte, ele foi transladado. Isso nos lembra que a nossa fidelidade no deserto e a nossa coragem no Carmelo têm uma recompensa eterna. O fim da jornada de um fiel não é a sepultura, é a presença do Rei. Mas o detalhe mais lindo está no que ficou para trás. O manto de Elias caiu sobre Eliseu. O mestre se foi, mas a unção permaneceu. Eliseu pegou aquele manto, voltou para a beira do Jordão, feriu as águas e gritou: onde está o Deus de Elias? E as águas se abriram. O Deus de Elias não subiu no carro de fogo. Ele ficou na terra para agir através de quem pegasse o manto. Hoje, Deus está perguntando: onde estão os Eliseus de 2026? Onde estão aqueles que vão pegar o manto da oração, o manto da santidade e o manto da palavra para ferir as águas da incredulidade e do medo? Você foi chamado para dar continuidade a essa história de fogo. Para encerrar esta mensagem, entenda que o Deus de Elias não está procurando pessoas perfeitas, mas pessoas disponíveis para pegar o manto.
Em 2026, a sua história não termina na caverna do deserto, nem na beira do Jordão. Ela termina na presença da glória. O fogo que caiu no Carmelo foi apenas o início de uma jornada que levou Elias para além das nuvens. Que a ousadia de Elias invada o seu espírito hoje. Que a voz mansa e delicada traga clareza aos seus próximos passos. E que, ao olhar para os desafios que parecem intransponíveis, você não tema, pois a porção dobrada da unção do Espírito Santo está à disposição daqueles que não desistem. Pegue o seu manto, fira as águas da sua dificuldade e declare: o Deus de Elias está comigo. O fogo vai cair, o deserto vai passar, e o seu legado será estabelecido para a glória do nome de Jesus. Amém.